Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? Espero mais uma vez que todos estejam bem, todos em casa, todos cuidando uns dos outros, ajudando a cuidar da família. E a gente não pode esquecer, né? Temos que estudar. Então, a gente vai ver aqui hoje mais uma parte da matéria que é novidade, né? Acredito que seja uma novidade para vocês. Bom, nós já vimos o que são misturas, né? Misturas a gente consegue quando a gente pega duas ou mais substâncias e coloca no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo recipiente, aí a gente tem uma mistura. Essas misturas, elas podem ter uma aparência só, a gente chama de mistura homogênea, ou podem ter mais de uma aparência, a gente chama de mistura heterogênea. Por exemplo, se você pega água e sal, coloca dentro de um copo, mexe, e quando você olha, você não vê separadamente água e sal. Você só vê uma coisa. Isso é uma mistura homogênea. Se você faz isso com água e óleo, aí você vai ver a água e o óleo. Aí você tem aí, nesse caso, uma mistura heterogênea. Tá? Então, a gente viu como a gente junta, a gente mistura as coisas. O que a gente vai ver agora? Como separar. Então, a gente coloca as substâncias no mesmo lugar, e existem técnicas que permitem que a gente separe essas substâncias que a gente colocou, tá? Então, a gente vai ver aqui os métodos de separação de mistura. Hoje, a gente vai ver como separar misturas heterogêneas. Heterogêneas são aquelas que têm mais de uma aparência, como, por exemplo, água e óleo. Então, a gente faz o seguinte, ó. Catação. A catação é uma coisa bem fácil de entender. Antigamente era muito mais comum isso, né? Pegava lá o saco de feijão, colocava, né? Abria o saco de feijão, espalhava os grãos de feijão todos em cima de uma mesa e ia pegando, né? Uma pedrinha, um pedacinho de madeira, um grão, até mesmo um grão de feijão, murcho, amassado, seco. Então, manualmente ia fazendo isso. Esse método, então, a gente chama de catação. Tá? Então, a gente faz com a mão, por exemplo, catar o feijão, mas pode também usar algum tipo de equipamento. Né? Uma pinça, por exemplo, é bastante utilizada. Então, a gente tem aqui o exemplo da catação. Grãos, e esses grãos estão sendo separados. Aí pode separar por tamanho, pode separar por qualidade, né? A gente pode ter algumas aplicações diferentes. Tá? Então, esse é o método da catação. Vai separar manualmente esses grãos. Fácil? Tranquilo. Outro método é o da peneiração. Esse também não é uma coisa muito complicada. Em casa também, pode fazer assim, ó. Vai fazer um bolo. Aí tem a farinha de trigo. Só que eu quero fazer um bolo, uma massa mais fininha, né? Uma massa bem fininha. Aí eu pego a farinha de trigo, jogo numa peneira e fico passando, mexendo a peneira, e aí vai caindo, né? Os grãozinhos que vão caindo são grãozinhos mais fininhos. Então isso é também uma técnica que a gente observa tranquilamente na cozinha de casa. Vamos fazer uma peneiração. Mas ela pode ser usada também de outra maneira. Por exemplo, aqui a gente está vendo a peneiração da areia. Então a pessoa vai fazer alguma obra em casa, vai fazer uma massa, aí é areia, cimento, água, só que precisa fazer uma massa fininha. Né? A massa, às vezes, tem que ser uma massa mais fina. Então o que a pessoa vai fazer? Vai pegar esse tipo de peneira, vai jogar areia ali, vai mexer, e lá embaixo você vai perceber que só os grãozinhos mais fininhos de areia vão passar. O que vai ficar lá em cima? Vão ficar pedrinhas, vão ficar grãos de areia maiores que não nos interessam. Então é uma técnica também utilizada, por exemplo, aqui nesse caso, da construção civil. Só que a gente pode observar várias outras formas de peneirar. Tá bom? Então a gente pode, vocês depois podem pensar e procurar também. Tem várias outras formas.
de fazer esse tipo de separação. Então, só para lembrar, separação de partículas sólidas em frações de tamanhos de grão diferentes. Então, é o grão de areia maior do grão de areia menor, a pedrinha, ou no caso lá da farinha de trigo, aquelas pelotinhas que às vezes tem na farinha de trigo, você separa para poder fazer o bolo com uma massa mais fininha. Tá bom? Separação magnética. Aí, vamos lembrar assim, o que é um ímã? Então, você tem vários tipos de ímã. Muita gente tem ímã colado na geladeira, na porta da geladeira, ou do lado da geladeira. Então, um ímã é um tipo de material que atrai metais, ou se sente atraído por metais. Então, a separação magnética vai utilizar esse tipo de objeto, ímãs. Vai pegar com esses ímãs, vai tirar da mistura aquela parte metálica que é atraída pelo ímã, tá? Que é magnética. Então, isso aí é observado, por exemplo, em lixões, pode-se fazer, ou ou a gente pode usar também em ambientes onde, por algum motivo, a gente tenha muito ferro em pó, a gente chama de ferro em pó, né? Ele malha de ferro e tem que separar. Então, essa separação magnética, ela, por exemplo, nesse caso, está mostrando uma experiência de laboratório separando a limalha de ferro, que é um pó de ferro, de outros materiais, como areia. Então você mistura e aí em laboratório, para fazer a comprovação, você coloca esse ímã, esse vermelho, essa parte vermelha é o ímã, que está atraindo esses metais. Então essa também é mais uma técnica que é importante para ser utilizada, né? A separação magnética. Tá? Essa é um pouquinho mais complicada. A dissolução fracionada é uma técnica um pouquinho mais complicada. Vou dar uma lida aqui só para a gente acompanhar. Ó, método para separar misturas heterogêneas, lembra, heterogêneas, tudo que a gente está vendo, né? Que tem mais de um aspecto. De dois ou mais sólidos, quando apenas um dos componentes se dissolve em um dado solvente. Complicado isso, né? Não é complicado não. Vamos imaginar o seguinte, eu pego areia, eu pego sal. Aí eu misturo a areia com o sal. Poxa, mas como é que eu vou fazer agora para separar essa areia desse sal? Aí eu tenho lá um recipiente, e nesse recipiente tem areia e sal. Para eu separar a areia do sal, eu jogo água. Eu jogo água e mexo. Quando eu jogar a água e eu mexer, o sal se mistura com a água, mas a areia não. Então, eu vou ter agora água e sal e areia. Água e sal ficam em cima e a areia fica embaixo. Então, eu consegui separar o sal. Ah, mas o sal agora está junto com a água. Depois a gente pensa nisso. Eu tenho aqui a água com o sal e a areia está lá embaixo. Então, eu estou fazendo esse processo de dissolução fracionada. Eu estou dissolvendo o sal na água para poder tirar o sal da areia, separar o sal da areia, tá? Então, aqui é a imagem, ó. Areia e sal, coloco água, mexo. Quando eu mexo, eu vou ter agora a areia separada da água e do sal. Aí, jogo ali no outro recipiente, né? Num filtro, faço uma filtração. Aí eu fico, ó, a areia fica lá em cima, presa, e lá embaixo a água e o sal. Então eu consegui fazer a separação do sal da areia. Lembra que o que eu queria era tirar o sal da areia, tá? Aí eu fiz esse processo da dissolução fracionada. Decantação. Vamos pensar o seguinte, imagina que você vai fazer um copo de chocolate em pó. Pega leite, chocolate em pó. Aí você pôs um copo de leite, pegou chocolate em pó, colocou ali dentro e mexeu. Quando você mexe, aí você vai ter, né?
aquele chocolate gostoso para você beber. Mas, se você não beber, botou o copo de leite, botou as colheres de chocolate em pó, mexeu e não bebe. Pega esse copo, bota lá dentro da geladeira e deixa lá. Esquece ele lá, algumas horas. Depois de um tempo, você vai perceber que uma parte, depende de quanto chocolate você colocar, uma parte desse chocolate vai para o fundo do copo, separando, né? Vai descer. Uma parte desse chocolate em pó vai para o fundo do copo, ele desce. Isso é decantação. Então, a decantação separa misturas com base na diferença de densidade. Densidade, de uma forma mais simples, o que é mais pesado. O que é mais pesado fica embaixo, o que é mais leve fica em cima. Tá? De uma forma simplificada. Então, o pó de chocolate, como é mais pesado, ele vai lá para baixo. O leite fica mais em cima. Tá bom? Então, a gente tem aqui um sólido e um líquido. Não pode ser um sólido que se misture totalmente na água, né? No líquido, tá? Tem que ser algum sólido que não se misture totalmente. Mas você tem ali sólido e líquido, colocou no mesmo recipiente, mexeu, deixa descansando. Conforme você vai deixar descansando, esse sólido vai lá para o fundo do copo, vai para o fundo do recipiente. Então, decantar é descer. Esse sólido, ele vai para o fundo desse copo. Aí faz a separação, no caso aqui, desse sólido com esse líquido, né? O processo da decantação. Esse é fácil, né? Filtração é muito fácil. Filtração, em casa, a gente costuma fazer isso praticamente todo dia, tá? É uma maneira que você tem de separar um sólido que ficou disperso, não dissolvido, disperso espalhado, tá? Em um líquido ou um gás. Para isso você usa ali o que a gente chama de um filtro. Então, filtro é um objeto que a gente usa para fazer um monte de coisa. Por exemplo, tem filtro no aparelho de ar-condicionado. Então, o que esse filtro do ar-condicionado faz? Ele tira sujeira do ar, para o ar não entrar sujo no ambiente. Então, é um filtro. Tem um filtro que a gente usa para limpar a água que a gente vai beber. Então, tem um filtro de torneira, tem aquele filtro de barro. Então, esses objetos, eles vão tirar a sujeira da água. Mas tem outro também que é bem legal, né, que é bem fácil a gente visualizar, que é a pessoa fazendo café. Quando a pessoa faz o café, nesse caso aqui, como é que a pessoa está fazendo o café? Ela pega um filtro ali, né, filtro, que nesse caso é filtro de papel, mas não pode ser de pano também. Aí esquenta a água, aquece a água, bota a água para ferver, coloca o pó de café dentro do filtro e joga água em cima, que é o que ele está fazendo. Que é um método bem tradicional de fazer café. O que a gente observa? Passa um líquido, né, o líquido preto, que é o café, mas o pó do café não passa. Então fez o quê? Fez a filtração. Tá? Joga água. Quando você olha ali, você percebe que tem água misturada com pó de café. Mas, depois de um tempo, o líquido passa, mas o pó não. Então, você fez ali um processo de filtração. Tá? Muito bem. A próxima aula que a gente vai ter continuará sendo sobre separação de misturas, só que agora vai ser sobre separação de misturas homogêneas. Tá? Então, lembrando, além de assistir o vídeo, vocês têm que olhar também o livro de vocês, eu vou colocar isso lá no mural, as páginas que você precisa olhar, fazer as atividades e mandar as atividades, tirar uma foto, mandar as atividades para que eu possa ver e depois eu posto o gabarito. Tá? Aí eu vou colocar lá também no mural as maneiras que você pode me mandar essas fotos. Então, eu vou colocar 3 maneiras, 3 veículos para você poder enviar essas fotos para eu poder olhar. Tá legal, gente? Espero, mais uma vez, né, que vocês entendam a importância de estudar, tem que continuar estudando, para ter uma
uma disciplina, tem que ter essa disciplina de estudos, mas, de qualquer maneira, fique em casa, cuidando um dos outros, todo mundo, porque isso vai passar, tá bom, gente? Isso vai passar, daqui a pouquinho a gente se reúne novamente. Um ótimo dia para vocês, tudo de bom.